Fala comigo, vestibulando! Seja muito bem-vindo ao Enem Academy, a sua academia de preparação para o Enem. No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre potenciação, a nossa primeira aula, a aula inaugural do módulo de matemática básica aqui no Enem Academy. E antes que a gente possa começar o conteúdo direto, eu tenho que te dizer que aqui no Enem Academy você encontra aula de todas as matérias que são cobradas no Enem. Matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, literatura, gramática, interpretação de texto e até mesmo redação. Tudo reunido num só lugar com a máxima qualidade, totalmente gratuito e disponível aqui no YouTube para você não precisar se preocupar em pagar cursinhos caros por aí ou ficar buscando conteúdo em diversos sites, diversas plataformas, beleza? E para manter esse projeto ativo, a única coisa que eu peço para você em troca é que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e, se possível, caso você conheça algum amigo seu que vá prestar Enem esse ano, compartilhe esse vídeo com ele que eu tenho certeza que vai ajudá-lo, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, bora para o conteúdo de hoje. Pessoal, é o seguinte, potenciação em matemática, tá? Vamos ver o que é essa tal da potenciação, ou também conhecida como exponenciação. Eu trouxe aqui para vocês uma definição que pode ajudar vocês a entender esse conceito, tá? A potenciação nada mais é do que uma das operações fundamentais da matemática, que vai se utilizar da multiplicação, tá? Para existir. Que nesse caso é o seguinte, ó, é uma operação que descreve a exponenciação de uma determinada base, ou seja, né, é o produto da própria base com ela mesma n vezes. Então você vai multiplicar um determinado número por ele mesmo sucessivas vezes. Esse número sucessivo vai depender de um carinha que vai ficar logo acima do número, né, que a gente chama de expoente, tá certo? Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos o a sendo a nossa base e o n é o nosso expoente, tá? Claro que aqui vai ser um número no caso, né? Eu trouxe uma letra genérica para expressar o seguinte, que o a vai ser multiplicado pelo próprio a n vezes, tá? Ou seja, quantas vezes o expoente determinar, beleza? Então aqui nós temos, ó, aqui a base a, né, elevada ao expoente n é igual a multiplicado por ele mesmo n vezes, beleza? Para traduzir essa ideia para a matemática, né, com números e ficar um pouco mais fácil, trouxe aqui para vocês alguns exemplos para a gente já começar treinando, porque matemática é prática pura, tá? Não adianta discutir só teoria matemática. Aqui para o Enem o nosso foco é puramente exercício, beleza? Na prova, lembrando, vão ser 45 questões, então vai ser uma porrada, né? O Enem vai chegar com uma voadora em você e você tem que estar preparado. Então vamos lá. Aqui nesse caso nós temos a base 3 elevada ao expoente 3. O que isso significa para a gente? Dado esse conceito que a gente tem aqui, significa que nós vamos multiplicar o número 3 por ele mesmo 3 vezes, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. Fazendo a conta, nós temos que 3 vezes 3 é igual a 9, que por sua vez, vezes 3 novamente, é igual a 27. Sendo assim, sabemos então que 3 elevado ao cubo, tá? Ao cubo é o nome da expressão que se dá quando nós elevamos um número a 3. Você talvez já deva ter ouvido falar, por exemplo, de um número elevado ao quadrado, né? Ao quadrado quer dizer que o expoente acima dele é 2. Ao cubo 3 e assim sucessivamente, tá? No caso a quarta, a quinta, a sexta, a sétima potência e assim por diante, ok? Então, 3 ao cubo ou 3 elevado à terceira potência é igual a 27, tá certo? Olha só mais um exemplo, ó, 12 ao quadrado. O que esse número está expressando para a gente? Ele está dizendo o seguinte, olha, a base é 12 e o expoente é 2. Então isso significa que nós vamos multiplicar 12 por ele mesmo, né, apenas 2 vezes. Então, 12 vezes 12, isso é igual a 144, certo? Então, se você colocar o resultado direto, sem precisar decompor essa operação, é válido também, beleza? Olha só, aqui temos um caso interessante. Temos um número negativo aqui elevado ao quadrado, tá? Isso aqui é muito importante. Toda vez que o quadrado, ou melhor, né, que o expoente 2, ou expoente qualquer, de número qualquer, tá, estiver fora do parênteses cobrindo o número negativo, isso significa que você vai multiplicar, inclusive, o próprio negativo, tá? Então, o sinal, ele vai ser utilizado também nas próximas multiplicações. Sendo assim, nós temos que menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que a gente multiplicar menos 5, tá? Vezes menos 5 novamente. Vocês sabem, através das operações fundamentais, né, de que menos com menos numa multiplicação, isso dá positivo, certo? Sendo assim, menos 25 vezes menos 25, isso é igual a 25 positivo, tá? Beleza? Então não é 25 negativo não, é 25 positivo.
Professor, poderia ter uma possibilidade de eu elevar menos 5 ao quadrado, ele dá negativo, tá? Bom, quando se trata, tá, de um expoente, vocês vão ver isso numa propriedade, tá? Quando o expoente ele é par, nós vamos multiplicar sempre o negativo direto, né? Então, menos com menos vai dar mais. Mas se fosse, por exemplo, 5 ao cubo, né? Menos 5 ao cubo. Então, seria menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 de novo. Aí você pensa comigo, né? Menos com menos dá mais. E ainda vai sobrar um menos 5. Então, esse mais multiplicado com aquele menos, aí sim daria menos. Então, essa é uma propriedade bem peculiar que daqui a pouco eu vou passar para vocês aqui do lado, tá? Que vai dizer o seguinte: quando você está tirando a potência, né? Quando você está extraindo a potência de um algarismo negativo, caso o expoente dele seja ímpar, tá? O resultado vai continuar sendo negativo, beleza? Mas daqui a pouco a gente conversa sobre esse caso, ok? Fechado aqui então, nesse número 25, olha só, agora a potência de fração, como que a gente faz para resolver a potência de fração, né? Temos aqui, ó, 3 sobre 2, ambos elevado à terceira potência, tá? Cuidado, o parênteses é muito importante. Toda vez que o expoente aparecer fora do parênteses, quer dizer que o expoente vai recair sobre todos os termos ali presentes, tá? Se não tivesse o parênteses, tivesse, por exemplo, aqui, ó, 3 ao cubo sobre 2, quer dizer que só o número 3 é que seria elevado à terceira potência. O 2 ia ficar na dele ali, tranquilo? Mas, como esse 3, né, como esse expoente 3 aqui, ó, ele está fora do parênteses, significa que ele vai aparecer tanto em cima do 3 que está aqui, quanto do 2 que está embaixo, certo? Tanto no numerador quanto no denominador. Tá ok? Então vamos lá. Então aqui traduzindo a gente vai ter o seguinte, olha, é a mesma coisa que 3 ao cubo sobre 2 ao cubo, certo? Em outras palavras, a gente vai multiplicar 3 por ele mesmo 3 vezes e 2 por ele mesmo 2 vezes. Fazendo a conta aqui, ó, nós temos que 3 é a terceira, né? É 27, certo? E 2 ao cubo é 8. Então nós temos que o resultado dessa fração elevada à terceira potência é 27 oitavos, tá joia? Um último exemplo para fechar, tá? Eu trouxe aqui justamente, tá? O número 4 aqui, ó, né? Elevado à terceira potência para vocês prestarem atenção nesse detalhe, ó. Olha só, menos 4, ou seja, um número negativo, tá? Elevado à terceira potência, olha só que legal. O que vai acontecer? Ah, nesse caso aqui faltou o parênteses, tá, pessoal? É muito importante eu ressaltar isso, porque senão o menos fica fora. Se vocês verem uma potência, tá, um expoente qualquer dentro de um número negativo, mas não tiver o parênteses, o negativo fica fora, tá? Isso é muito importante comentar. Mas então nesse caso aqui tem um parênteses, ó. Então, a terceira potência está fora, então vai valer também para o sinal negativo. Então o que a gente tem aqui? Menos 4 vezes menos 4 de novo, vezes menos 4 mais uma vez. Ou seja, menos 4 multiplicado por ele 3 vezes. Vamos lá, faz a conta comigo. Menos 4 vezes menos 4, menos com menos dá mais. Então 4 vezes 4, 16, certo? Mais 16 vezes menos 4, tá? Isso aqui vai dar menos 64 agora. Por que menos? Olha só que legal. Menos com menos dessa multiplicação deu mais 16. Agora eu tenho mais 16 vezes esse menos 4, porque é o terceiro, né? É elevado a 3, não é elevado a 2 mais. Então, ó, elevado a 3, eu vou pegar agora esse resultado positivo, vou multiplicar pelo menos 4 negativo. Mais com menos vai dar menos, certo? Nesse caso aqui, fazendo a conta, tá? 16 vezes 4 vai dar 64, beleza? No caso, negativo, tá, pessoal? Tranquilo? Então, trouxe aqui alguns exemplos para fixar bem o conceito da operação da potenciação. Beleza? Fechado aqui esses exemplos, vamos falar agora rapidamente de algumas propriedades, tá? Existem algumas propriedades que a gente precisa ficar bastante atento quando for aparecer na nossa prova relacionadas à exponenciação. Vamos lá, primeira propriedade, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado toda vez que o expoente, tá? Ou seja, o númerozinho que vai em cima da base, tá? O número que você está elevando, for negativo. Quando esse cara for negativo, o que vai acontecer? Presta atenção comigo, ó. Então eu tenho um número aqui, ó, uma base qualquer A, tá? Pode ser qualquer número real, né? Posso ter, por exemplo, ali, né? 3, 4, 5, 20, 100, tá? Qualquer número. Então eu tenho a base tranquilo. E o meu expoente, ele não é um valor positivo, ele é um valor negativo. Então, ó, A elevado a menos N, tá? Elevado a um número negativo. O que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de uma inversão. Então, a base, ela vai se inverter. A gente vai transformar isso no quê? 1 sobre A, ou seja, 1 sobre o número elevado. Então, vamos pensar aqui no exemplo. Ó, vamos supor que eu queira criar aqui, por exemplo, o seguinte, olha,
Então, eu tenho aqui 3 elevado a menos 2. O que isso vai determinar para mim? Se fosse ao quadrado, beleza, 3 vezes 3 é 9, acabou o exercício. Agora não, agora é menos 2. O que acontece? Eu vou inverter. Esse menos, ele vai determinar que eu vou fazer a inversão disso aqui. Então, vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado. E agora isso vai dar para mim 1 sobre 9. Então, eu vou inverter, certo? Então, olha só, expoente negativo determina uma inversão. Essa é a primeira propriedade, tá? Da potenciação que eu passei aqui para vocês. Tranquilo, sem segredo, né? Viu o expoente negativo? É só inverter a base, beleza? Fechou. Agora, um outro cuidado que nós temos que ter também, esse é um cuidado um pouco mais fácil, tá? É quando o expoente for igual a zero. Ou seja, quando o número que eu estiver elevando aquela base for zero. O que acontece? Qualquer número, tá? Qualquer número sem exceção, beleza? Desde que não seja zero, tá? Qualquer número elevado ao próprio zero vai ser 1. Contanto que esse número não seja zero, né? 0 elevado a zero não existe, tá, pessoal? Que fique claro isso. Então, qualquer número acima de zero, ou então até mesmo abaixo de zero, se for negativo, tá? Qualquer número diferente de zero elevado ao próprio zero vai sempre resultar em 1. Por exemplo, né? 430 mil, por exemplo, aqui, ó, elevado a zero. Isso é 1, tá? 1 milhão elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. Beleza? 0 elevado a zero, aí não existe. Beleza? Só toma cuidado com isso. Fechou? Deixa eu apagar aqui só para a gente ganhar um pouco de espaço e a gente já comenta a terceira propriedade. Vamos lá. Bom, com relação à terceira propriedade, a gente também tem que chamar bastante atenção para quando o nosso expoente for igual a 1, tá? Toda vez que o expoente for igual a 1, a gente tem que o número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo, tá? Então aqui não tem segredo. Muita gente tem dúvida, né? Às vezes fica com maracutaia na cabeça, fica pensando, mas fala, nossa, o que será que acontece quando eu elevo a 1? Então beleza, elevado a 0 dá 1. E quando eu elevo a 1? É simplesmente ele mesmo. Por quê? Você não vai precisar multiplicar aquele número 2 vezes, né? Você vai simplesmente ter ele próprio. Então, A, né, um número A qualquer elevado a 1 vai ser justamente o próprio A, tá? Então, por exemplo, né, 4 elevado a 1 é o próprio 4. 25 elevado a 1 é o próprio 25. Beleza? Sem segredo por aqui. Tranquilo? Quarta propriedade de potenciação. Pessoal, produtos de bases iguais, tá? Ou seja, multiplicação de bases iguais. Imagina o seguinte, eu tenho duas bases multiplicando, só que cada uma delas com um expoente. Ou seja, eu tenho um produto de mesma base com expoentes. Isso vai determinar o que para mim? Ó? Isso vai determinar uma soma dos expoentes, tá? Eu vou manter a base num único termo, tá? E o elevado vai ser justamente a soma dos expoentes que eu estava multiplicando inicialmente. Então, olha só que legal, ó. A elevado a x vezes A elevado a y é igual ao próprio A, só que elevado a x mais y. Então, eu pego os expoentes dos dois números iguais, tá? Que estão multiplicando e somo, e transformo numa soma. Por exemplo, né? Vamos lá. 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 2. Isso é igual a 4, que, né, elevado a 4, elevado a 3 mais 2, que nesse caso é a mesma coisa que 4 elevado a 5, tá bom? Ou seja, peguei essa multiplicação, peguei esse produto, transformei no expoente de soma aqui, tá? Totalizando 5 então, beleza? Se fosse, por exemplo, né, 2 ao quadrado vezes 2 à terceira, mesma coisa. Você pega o 2, mesma base, mantém, vai ficar 2 elevado a 3 mais 2, que no caso é 2 à quinta também. Perfeito? Joia. E quando for divisão, professor, o que acontece? Quando você não estiver multiplicando e estiver dividindo, aí o que você vai fazer? Ao invés de somar, você vai subtrair agora, certo? Sem segredo. Então eu tenho um número A elevado a x dividido pelo mesmo A, só que agora elevado a y. O que vai acontecer com esse expoente? Eu vou transformar isso aqui numa subtração, tá? Então, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, número 5, tá? Elevado a 2, dividido por 5 elevado a 3. Aliás, vamos pegar aqui, ó, 5 elevado a terceira por 2, melhor. 5 à terceira dividido por 5 ao quadrado, tá? Isso aqui nada mais é do que 5 elevado a 3 menos 2, que é igual a 5 elevado a 1. Ou seja, como resultado eu vou ter o próprio 5, tá bom?
Então, isso é o que acontece quando nós temos a mesma base sendo dividida com expoentes distintos ali em cima, tá? Aliás, até se fosse expoente igual, tá? O que importa no final das contas é a propriedade que vai alterar a lógica de produto para soma e de divisão para subtração. Beleza? Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui agora, porque eu vou apagar essa lousa e trazer mais 3 propriedades para vocês, para a gente fechar o conteúdo teórico dessa aula e partir para os exercícios, tá? Fica comigo que eu vou fazer um corte bem rápido, tá? Voltamos aqui então, pessoal, bora lá continuar para as 3 últimas propriedades da aula de hoje, tá certo? Vamos que vamos, olha só. Sexta propriedade, tá? Quando a gente tem uma potência de uma outra potência, ou seja, né, uma base A elevada a x e essa mesma base A elevada a x elevada agora a um outro número, que no caso aqui é y. O que vai acontecer? A gente vai simplesmente fazer a multiplicação desses expoentes. Isso vai dar para a gente A elevado a x vezes y. Por exemplo, né? Imagina aqui que a gente tem ó, 5, tá? Ao quadrado elevado ao quadrado de novo. O que vai acontecer? Ó? Esse 5 ao quadrado, esse quadrado aqui, ó, vai multiplicar com outro quadrado. Então, isso vai ser a mesma coisa que 5 elevado a 2 vezes 2, que nesse caso é 5 elevado à quarta potência. Beleza? Tranquilo, né? Sétima propriedade, tá? Quando a gente tem agora uma potência do produto de bases distintas. Professor, o que é isso, né? Potência do produto, ou seja, potência da multiplicação entre duas bases que estão se multiplicando, duas bases diferentes, tá? No caso, eu tenho uma base A e uma base B, e as duas que estão multiplicando, as duas, tá? As duas estão elevadas a x. O que acontece? Cada uma delas vai receber o expoente. Por exemplo, né? Imagina que a gente tem aqui, ó, né? Vou colocar um exemplo aqui pra gente, ó. 3 ao quadrado vezes... Ah, desculpa, já coloquei o expoente, né? Já dei a resposta. Vamos lá. Então, 3 vezes 4, ambos aqui, ó, ao quadrado. O que vai acontecer? Isso é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. A gente vai ter, então, que a resposta final é 16 vezes 9. Tá bom? Esse seria a transformação quando a gente tem essa propriedade de potência. Beleza? Tranquilo aqui? E a última propriedade de todas, tá? É a oitava. Essa daqui, ó, que vai dizer o seguinte. Quando a gente tem a potência agora de uma razão, ou seja, de uma divisão, tá? Entre duas bases diferentes, a gente vai ter o seguinte. Uma base A dividida pela base B e as duas elevadas à mesma potência, significa que ambas vão receber o mesmo expoente separadamente. Ou seja, A elevado a B sobre... Aliás, desculpa. A sobre B elevado a x é igual a A elevado a x dividido por B elevado a x. Vamos traduzir isso para matemática? Vamos lá. Então aqui, ó, por exemplo, 4 sobre 3 elevado à quinta potência. Isso é a mesma coisa que 4 elevado à quinta dividido por 3 elevado à quinta. Beleza? Pessoal, fechamos a parte teórica da aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender, espero que vocês tenham conseguido aprender o que é uma potenciação. O nome pode assustar, muitas vezes as contas não ajudam e é por isso que você não pode se limitar à teoria, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fechar essa tela aqui da minha lousa, tá? E vou apresentar para vocês alguns exercícios de fixação para que a gente possa resolver juntos e firmar toda essa teoria da aula. Vamos lá? Então, bora lá, pessoal. Estamos aqui com a nossa lista de exercícios de potenciação para que a gente possa resolver eles e fixar bem o conteúdo de hoje, beleza? Vamos lá. O primeiro exercício aqui, ele é bem direto, vocês podem ver que o enunciado é bem curtinho. Ele pergunta para a gente simplesmente, né? O maior número abaixo é, ou seja, ele deu para a gente aqui as alternativas e a gente tem que dizer, a gente tem que afirmar qual desses valores, tá, corresponde ao maior valor numérico, tá? Como que a gente vai fazer isso? Bem, é claro que a gente não vai precisar extrair a potência de cada um deles, né? Imagina multiplicar, por exemplo, aqui ó, o número 3, 31 vezes até saber o resultado e depois multiplicar 8, 10 vezes e assim por diante. E dá um maior trabalhão e levar muito tempo para resolver e, claro, a gente não vai tomar essa medida, né? Como que a gente vai resolver esse exercício então? Pessoal, aqui é o seguinte, o que a gente vai ter que fazer é uma manipulação desses valores para jogar todos eles para a mesma potência ou para potências conhecidas, que no caso as mais fáceis da gente fazer de cabeça, né, é sempre ali 2 e 3, certo?
Então, o que eu vou tomar como medida aqui vai ser transformar cada uma dessas potências, todas elas para a base 2 e 3, tá? A alternativa A, que é 3 a 31, eu vou deixar aqui já, porque ela já está na potência 3, já está na potência que eu quero, e agora eu vou manipular as outras. Vamos lá. A alternativa B diz pra gente, ó, 8 elevado a 10, tá? Como que a gente pode fazer essa manipulação? É o seguinte, 8 é a mesma coisa que 2 a terceira, concorda? Como assim, professor? Vamos lá, se a gente pegar o número 8, né, e dividir por 2, a gente vai ter 4. Se a gente dividir por 2 mais uma vez, a gente vai ter o valor 2. E por fim, mais uma vez, vai dar 1. Ou seja, a gente chega à conclusão de que 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 a terceira, é a mesma coisa que 8, certo? A gente vai fazer esse mesmo processo de fatoração para todos esses valores. Então, o que a gente tem aqui no final das contas? Que 2 a terceira, tudo isso elevado a 10, porque é o 10 aqui que está de fora do 8, certo? Vai ser a mesma coisa aqui. Sexta propriedade que eu passei para vocês anotarem aí, lembra? Se você anotou o conteúdo da aula teórica, você deve ter visto que a sexta propriedade falava que quando a gente tem uma potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes. Pois é, então vai ficar aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 10, que é a mesma coisa que 2 elevado a 30, certo? Bom, cheguei na potência que eu quero, vou partir para o próximo agora, ó, vamos lá. 16 elevado a 8. Pessoal, para adiantar aqui o nosso exercício, tá? 16 é a mesma coisa que 2 a quarta, tá? Se você fizer a fatoração aí, você vai chegar nesse mesmo resultado. Então, 2 a quarta, só que agora tudo isso elevado a 8, né? Vai dar o que pra gente? 2 elevado a 4 vezes 8. 4 vezes 8 é 32, então a resposta aqui é 2 a 32, tá? Muito bem, cheguei na potência que eu queria, vou partir para o próximo. Pessoal, 81 não dá para chegar na base 2, tá? Mas dá para chegar na base 3. Como que você sabe disso de cabeça, professor? É só prestar atenção se o número é ímpar ou par, né? Se o número for par, ele vai ser possível de ser dividido por 2, tá? Agora, se ele for ímpar, não vai dar, tá bom? Nesse caso, que é um valor ímpar, né? A gente vai ter que tentar transformar ele então para potência de 3, tá? 81, se a gente for fatorar aqui, ó, vamos lá. 81 por 3 dá 27, certo? 27 dividido por 3 dá 9. Por 3 vai dar 3 e por 3 de novo vai dar 1. Ou seja, temos aqui ó, 4 vezes o número 3. Então a gente sabe, pessoal, que 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. E aqui no nosso exercício, como 81 está elevado à sexta, a gente vai colocar o 6 aqui fora. Ó. Então, 3 à quarta elevado a 6. Aquela propriedade nos diz que quando a gente tem potência de potência, multiplica expoente. Então, a gente faz isso. Ó. Então, 3 elevado a 4 vezes 6. 6 vezes 4 é 24. Então, a gente tem 3 elevado a 24. Certo? O último aqui, pessoal, ó, 243. Eu vou adiantar aqui a conta para vocês, tá? 243 fatorando vai dar 3 à quinta, tá bom? Então, ó, 3 à quinta, tudo isso elevado a 4, tá? 3 elevado a 5 vezes 4, que é 20, vai dar 3 à vigésima potência. Prontinho. Todos eles estão agora na potência de base 2 e base 3. Como que a gente faz para avaliar o maior? Bom, vamos lá, né? Vamos primeiro analisar a potência de 2. Temos aqui 2 a 30 e 2 a 32. Pessoal, é óbvio que 2 a 32 é maior que 2 a 30, porque a gente tem duas casas no expoente a mais. Então, a gente já sabe que a alternativa B não pode ser a alternativa correta, certo? Vamos lá. Então, fica aqui a alternativa C, que é o 2 a 32, certo? Por enquanto. Aí, agora, olhando para a base 3, ó, nós temos 3 elevado a 20, 3 elevado a 24 e 3 elevado a 31. Ora, 3 elevado a 31 é maior do que esses outros dois, então também não pode ser a alternativa D e nem a alternativa E. Nos resta comparar agora, ó, vou até colocar aqui do lado, ó, 3 a 31 e 2 elevado a 32, certo? Pessoal, é o seguinte, quando a gente tem um expoente muito grande, que é dessa da ordem de 10, da ordem de 20 ou da ordem de 30, tá? Um simples número a mais ou a menos aqui na base não vai fazer tanta diferença. Por isso que esse expoente de 32, tá? Ele não vai chegar a fazer um peso tão grande quanto ele faria no peso aqui do 3 elevado a 31, tá certo? Por isso que, como essa base aqui é maior, imagina você multiplicando isso aqui, ó, né, 31 vezes, certo? Esse número a mais aqui, esse 1 a mais que tem no 2 a 32, não vai chegar nem a fazer cócegas no valor próximo desse 3, de tanto multiplicar ele várias vezes, tá bom? Então a gente sabe que 2 a 31, então, portanto, é maior do que 2 a 32. Vamos fazer um breve raciocínio só para te mostrar isso aqui, ó. Pega aqui, por exemplo, ó, né, 3
elevado à terceira potência, tá? E aí você pega 2 à quarta, por exemplo, ó, que tem uma a mais, né? Ó. 3 à terceira dá 81, pessoal. E 2 à quarta dá 16. 81 é bem maior que 16, mesmo o expoente aqui sendo menor, tá vendo? Então, se com um número pequeno, com um expoente pequeno, que é 3 e 4, a gente já sabe disso, imagina com esse número grandão que é 31 e 32, tá certo? Então, com isso fica claro que a resposta do exercício 1 é a alternativa A, beleza? Joia! Bora para o próximo exercício então, pessoal, vamos lá. Muito bem, pessoal, aqui no exercício 2, a gente tem também um enunciado curto e bem direto. Ó, ele faz o seguinte, ó, a expressão 0,125 elevado a 15 é equivalente a... Bom, vamos escrever aqui, ó, 0,125 elevado a 15. Pessoal, a gente vai ter que descobrir quanto que dá isso aqui, baseado, tá, nas expressões que as alternativas trazem para a gente, que estão todas em potências de 2 e de 5, como vocês podem ver, tá? A gente vai ter que fazer uma transformação, na verdade, né? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, esse 0,125 ele está na forma decimal, tá? Vamos transformar ele para uma fração, beleza? A fração que corresponde a 0,125 é justamente 1 oitavos, tá? 1 sobre 8. Ah, professor, como é que você faz isso de cabeça, né? Bom, de tanto você treinar, você vai estar acostumado, tá, a dividir o número 1 por 2 diversas vezes. Por exemplo, ó, 1 por 2 dá 0,5. 1 por 4 dá 0,25, certo? E 1 por 8 dá 0,125, tá bom? Então eu simplesmente peguei ali o número 1 e fui dividindo ele múltiplas vezes, tá? Até eu conseguir fazer chegar no resultado que eu precisava, certo? Que no caso aqui é o 8, beleza? Deixa eu só apagar isso aqui no canto para não ficar, para ter bastante espaço para a gente resolver o exercício, certo? Então se eu sei que é 1 oitavo, o que eu vou ter no final das contas? Eu vou ter 1 sobre 8 elevado a 15, né? Beleza. Até então, a gente não tem nenhum valor próximo dessas bases que a gente conseguiu. Só que você deve se lembrar que uma das propriedades, né, nos falava que quando o expoente é negativo, a gente inverte a fração. Opa, com esse macete a gente consegue pensar no raciocínio contrário então, ó. Bom, se qualquer base elevada a um expoente negativo inverte e gera essa fração, então eu posso pegar uma fração e voltar para a base original. Vamos pegar esse número 8 aqui, ó. 8, se a gente for jogar para a base 2, é 2 a terceira. Só que, né, aqui ó, 1 elevado a 2 a terceira, certo? Eu só manipulei por enquanto. Só que esse cara invertido, né, se eu for transformar ele para potência negativa, o que eu vou ter no final das contas? Eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a menos 3. Concorda comigo? Porque lembra que quando a gente tem, né, uma base elevada a um expoente negativo, a gente inverte essa expressão? Então eu tenho 2 elevado a menos 3 e tudo isso elevado a 15. Olha só que legal, está começando a ficar mais parecido. O que eu faço agora? Ora, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Menos 3 vezes mais 15, isso aqui dá para a gente menos 45. Então, 2 elevado a menos 45, resposta alternativa D. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Vamos para o próximo, então. Beleza, pessoal? Aqui no terceiro exercício agora, ele pede o seguinte. Por qual potência de 10 deve ser multiplicado o número 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 para que esse produto seja igual a 10? Pessoal, é o seguinte, então, ó, ele quer que no final das contas, todo esse número bem grandão aqui, ó, tá? Que todo esse número bem grandão seja igual a 10. 10 é o quê? É 10 elevado a 1, né? Então, ó, lembra que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo? Então a gente tem que chegar nessa expressão. Como que a gente faz isso? Vamos pegar esse número grande então, ó. Tá vendo que o 10 a menos 3 está multiplicando por ele mesmo 4 vezes? Então eu posso dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui 10 a menos 3 multiplicado por quem? Por 4. Olha só que legal. O que eu faço agora? Né? Multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, 10 a menos 3 elevado à quarta potência. Potência de potência, eu multiplico o expoente. O que eu tenho no final das contas? Eu tenho 10 elevado a menos 12. Pessoal, por quem que eu devo multiplicar esse valor aqui, ó, para chegar no meu 10 a 1? Por quem? Bom, se eu multiplicar por 10 a 12 positivo, eu vou somar os expoentes e aí vai dar 10 a 0. 10 a 0 dá 1, não é o que eu quero. Então eu tenho que multiplicar por 10 a 13, né? Então, ó, 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a 13. Fazendo a propriedade aqui, né? A gente tem aqui então a soma, multiplicação de bases iguais, soma os expoentes.
13 mais menos 12, né? E isso vai dar pra gente aqui 10 a primeira, né? Porque esse cara aqui é negativo, cuidado, tá? Então você vai somar negativo com positivo, tá? Então, ó, menos 12 mais 13 vai dar mais 1, certo? Ora, 10 mais 1 é justamente o resultado que ele pediu pra gente chegar. Então, o resultado, a expressão, né, que eu tenho que multiplicar é 10 elevado a 13, a alternativa E. Beleza, pessoal? Tranquilo? Partindo aqui então para o quarto e último exercício de fixação, pessoal, vamos resolver isso aqui, ó. Isso aqui caiu no Enem, tá? Vamos lá. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, olha só, a cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões, ele dá aqui, ó, 10 a 7 litros de água potável. Então, para cada 10 litros, vou até anotar essa expressão, para cada 10 litros, tá, de óleo, nós temos uma contaminação de 10 a 7 litros de água, tá? Então, é uma proporção aqui de 10 para 10 a 7, tá? Então, ó, suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de fritura através dos encanamentos e consomem 1.000 litros de óleo em frituras por semana. Qual seria, tá, em litros, a quantidade de água potável contaminada por essa cidade? Então aqui, supondo que todas essas famílias, né, consumam aqui 1.000 litros de óleo por semana. Ele quer saber quanto que vai dar no final das contas. Ora, aqui é simplesmente, pessoal, uma relação de razão e proporção, uma regra de 3, utilizando potência, né? Então, ó, se 10 litros de óleo poluem 10 a 7 litros de água, quanto 1.000, que é a mesma coisa que 10 a terceira, né, vão poluir? Aqui, então, a gente pode fazer aquela regra, né, de 3. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 10x, certo? É igual a 10 a sétima vezes 10 a terceira. Opa, propriedade de potência aqui, ó. Base igual, soma o expoente. Então, 7 mais 3 vai dar 10. Então, 10x é igual a 10 elevado a 10. Opa, o que eu faço aqui, ó? Né? Jogo o x para o outro lado. Essa aqui é a equação do primeiro grau, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem ainda, mas para quem já está acostumado, isso aqui vai estar bem tranquilo, né? Então, eu vou ter 10 a décima dividido por 10. Eu posso cortar esse 10 com 1/10 do expoente. Isso aqui vai dar para a gente, então, ó, 10 a nona, beleza? Então, vai poluir aqui o equivalente a 10 a nona litros de água potável, tá? Totalizando aqui, ó, a alternativa E. Beleza, pessoal? Fechamos aqui, então, a lista de exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, beleza? Muito bem, agora que fechamos o conteúdo dessa aula, eu tenho que agradecer a sua presença nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido ao Enem Academy. Reforço pedindo para você que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que vai prestar Enem. Isso com certeza vai ajudar ele e também vai me ajudar a levar esses conteúdos gratuitamente para muitos estudantes que vão fazer o Enem nesse ano de 2023, beleza? Tenho que aproveitar também para te fazer um convite. Se você está se preparando para um concurso mais concorrido, como medicina, ou então de repente algum vestibular ali que vai te trazer que vai exigir de você um certo desempenho mais regrado, eu preciso te convidar a participar, a ser aluno da Mentoria Enem Academy, que nada mais é do que um acompanhamento individual e personalizado nos estudos para te acompanhar no dia a dia em todas as matérias. Vai ter aula particular de matemática, de física, de química, biologia, tudo 100% centrado nas suas dificuldades, baseado no seu desempenho, tá? Nós temos simulados inéditos todos os meses, tá? Resolvemos provas antigas, você vai ter acesso a um banco de dados de questões enorme, muito vasto, com muitas questões e com resoluções em vídeo, tá? Você vai ter também acesso a correções semanais de redação por áudio direto do meu WhatsApp. Eu, pessoalmente, vou corrigir a sua redação, tá, no WhatsApp. E também muitas e muitas outras ferramentas, como, por exemplo, suporte em questões. Então, de repente, está resolvendo na sua lista de exercício, tem dúvida? Manda direto no WhatsApp, a gente vai te responder no nosso grupo de suporte, separado, dividido por matéria, beleza? Tudo 100% pensado no seu desenvolvimento pessoal, tá? Não é um planejamento coletivo, porque cada aluno tem a sua própria dificuldade e a sua própria facilidade, beleza? Se você tem interesse, peço que você conheça a Mentoria Academy, tá? A mentoria do Enem Academy. Clica no link que está aqui embaixo, tá? O primeiro link que eu vou deixar aqui para você na descrição desse vídeo. E, no mais, a gente se vê por aí, beleza? Valeu, pessoal. Falou!